O Cruzeiro só sobe essa semana pelo impacto positivo que uma classificação contra o Boca Juniors pode gerar no momento do time. Até porque, se a gente levasse só em consideração campo e bola, era até mesmo pro cabuloso cair no ranking. Eu acho que o Fernando Seabra acertou na escalação, colocando enfim o Dinheiro entre os titulares, só que nem deu pra ver o time direito, né? Até porque logo aos 10 segundos o advíncula do Boca Juniors foi expulso. E aliás, muito bem expulso. Essa entrada aí é criminosa. Entrou então um defensor no lugar do Martegani, que é meia, e foi muito bem inclusive no jogo da ida, e aí então o Cruzeiro conseguiu aproveitar bem demais os espaços que o Boca cedeu justamente no meio campo. O time do Seabra chegou ao 2-0 rapidinho, coisa ali de 20 minutos, e poderia até mesmo no primeiro tempo ter feito 3-0, quando o Lautaro Dias acertou uma meia bicicleta maravilhosa para uma defesaça do Romero. Mas realmente só poderia, porque o Cruzeiro diminuiu um pouco aquele abafo inicial, a marcação já não estava encaixando tanto, e quem marcou o terceiro gol da partida foi o Boca Juniors. Boca que já tinha chegado depois de um erro na saída de bola do Zé Ivaldo, e mais uma vez, com um erro do zagueiro do Cruzeiro, que deixou o atacante, o camisa 9 dos caras, completamente livre, o Boca diminuiu o placar. A partir daí, parece que aquele filme que a gente já viu contra Fortaleza, Vitória, Galo e até o próprio Boca Juniors na partida de ida se repetiu. O Cruzeiro vem cedendo muito espaço nos contra-ataques e aí não tem aquela mesma tranquilidade para construir de pé em pé. Não à toa, o time do Fernando Seabra terminou a partida com 36 levantamentos na área. Foi muito dependente disso e, claro, da genialidade do Matheus Pereira, que poderia ter feito 3-1 num golaço de cobertura. Isso sem falar também que o Boca Juniors não deixou de atacar não, tava mais confiante, inclusive com o Miguel Merentiel, poderia ter feito o gol da classificação. Foi um jogo maluco. E é bem verdade que nos pênaltis o Cássio não conseguiu ser tão decisivo como ele costuma ser, só que esses números aqui levantam um debate muito interessante. Será que de fato o Cássio assusta tanto, bota tanto medo nos argentinos a ponto dos caras tremerem antes de bater o pênalti? O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Internacional, o terceiro pior mandante do Brasileirão, que sim, vem de uma vitória em casa diante do Juventude, mas independentemente disso, pra mim, o Cruzeiro ainda é o favorito. Foi sofrido, como a gente já imaginava que seria, né? Por se tratar de uma altitude bizarra de 3.600 metros e também do Flamengo, que vinha de 3 derrotas seguidas em La Paz, e é verdade que perdeu mais uma, só que agora tá classificado para as quartas. Não tem tanta coisa assim pra gente analisar, até porque os jogos lá em cima do morro são muito mais uma guerra de ar do que qualquer outra coisa, mas mesmo com muitos desfalques, eu acho que o Tite acertou em cheio na escalação e também na postura do time. 2 linhas de 4 bem postadas lá atrás e os jogadores do Flamengo raramente perseguiam o adversário que estava com a bola. A ideia era proteger bem a grande área para não sofrer com aquele abafa inicial do Bolívar e às vezes sair nos contra-ataques. E foi justamente nesse quesito que, para mim, o Luiz Araújo, além de ter se entregado muito defensivamente, se destacou demais e foi o melhor jogador em campo. Claro que eu tô falando dos caras de linha, até porque o Hero of the Match, o melhor em campo mesmo, foi o Rossi. 7 defesas feitas e dentre essas aí, alguns milagres. Agora, o Flamengo não pode se dar o luxo de perder tantas oportunidades claras de gol. No primeiro tempo teve uma inacreditável com o Gerson que ele sequer finalizou, e também no segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, o Ayrton Lucas desperdiçou uma chance incrível. E outra coisa que precisa ser dita é que o Flamengo sofreu o mesmo gol a partir de um cruzamento nas costas do lateral oposto, e assim, de verdade é inadmissível. Não adianta o Tite vir falar na coletiva que isso não é um problema, sendo que semana sim, semana também, a mesma cena se repete. O ajuste é urgente e precisa acontecer para esse próximo jogo, até porque o Flamengo não pode perder pontos pro 5º pior visitante do campeonato. Aliás, o Bragantino não vence um jogo fora de casa pelo Brasileirão praticamente 3 meses. El Morumbi
mata-mata. E o São Paulo, mais uma vez, contou com o apoio do seu torcedor para vencer com tranquilidade, avançar para as quartas da Liberta e continuar subindo no nosso ranking. Por conta da ausência do Ferreirinha, que se lesionou no clássico desse último final de semana contra o Palmeiras, o Zubeldia foi obrigado a mandar a campo um quarteto ofensivo diferente, mas não só pelas peças, as dinâmicas mudaram. Repara só que se a gente for juntar, além do mapa de movimentação média do Lucas, mas também do Luciano, o Wellington Rato e o Caleri, eles se encaixam perfeitamente. Demorou ali por volta dos seus 15, 20 minutos para o São Paulo se encontrar no jogo, mas o Nacional não queria nada com nada, e muito por conta da consistência desse time do São Paulo jogando no Morumbi, pelo menos pra mim, parecia questão de tempo pro gol sair. E de fato foi o que aconteceu, em uma jogada que o Caleri se movimenta pra fora da grande área, recebe um passe maravilhoso do Alan Franco, espaça os zagueiros e abre o espaço pro Bobadilla fazer um golaço. Aliás, o que Bobadilla e Luiz Gustavo, na ausência dos volantes titulares, estão jogando de bola é sacanagem. O gol que definiu a parada veio logo no início do segundo tempo e mais uma vez eu preciso destacar a inteligência do Caleri na movimentação. Repara como ele se desloca em diagonal para espaçar os zagueiros e aí sim, na sequência, atacar aquele espaço que ele mesmo criou. O Caleri é muito diferente. Natural que com a vantagem bem encaminhada, o São Paulo abaixasse um pouquinho o ritmo e o Nacional crescesse e passasse a incomodar um pouco. E foi exatamente isso que aconteceu, mas bem pouquinho mesmo, tá? Nada muito absurdo. O São Paulo, aliás, como vem fazendo quando precisa, controlou bem demais essa partida. O próximo jogo é contra o Vitória, eu não preciso nem te falar, né? O time do Zubeldia é favoritaço. O fantasma de 2023 definitivamente não assombra mais o Botafogo, que desde a chegada do Arthur Jorge já foi algumas vezes líder aqui do nosso ranking, mas seu melhor time do Brasil nessa semana tem um gostinho diferente. Independentemente da pressão que tomou nos minutos finais, do gol anulado pelo VAR ou até mesmo da bola no travessão que representaria mais uma virada do Palmeiras nos acréscimos, é inegável que, levando em consideração os 180 minutos, avançou o melhor time. Porque o Botafogo já tinha sido superior na partida de ida quando poderia e até mesmo deveria ter construído uma vantagem mais elástica e também soube jogar no Allianz, onde eu não acho que o time do Arthur Jorge foi melhor do que o Palmeiras, mas uma coisa é fato, hoje o Botafogo é um time muito mais coeso e exatamente por esse motivo que precisou mandar em só 30 dos últimos 90 minutos. Logo no início do primeiro tempo foram 15 ótimos minutos do Botafogo, um time que se propôs até a bola para frear aquele ímpeto que o próprio Palmeiras já tinha mostrado semanas antes, diante do Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. Uma estratégia bem ousada para um visitante e também muito difícil de ser mantida durante os 90 minutos, tanto que o que a gente viu ainda no primeiro tempo foi, depois desse período de supremacia do Botafogo, o time do Abel Ferreira tomou as rédeas da partida, mas como a gente vem falando, semana sim, semana também, é um time que ofensivamente ainda deixa muito a desejar. E o Palmeiras esbarrou na falta de eficácia do seu artilheiro nessa temporada. O Flaco Lopes perde um gol inacreditável dentro da pequena área, que poderia ter feito toda a diferença na partida. Mas eu acho que essa melhora do Palmeiras, que eu refleti demais sobre manter ou não aqui no nosso top 10, passou demais também pela queda física do Botafogo, que vinha do seu terceiro jogo consecutivo com a mesma escalação. Só que, seja na ida contra o Palmeiras, na goleada acachapante diante do Botafogo, nesse jogo aí do Allianz Parque, ou até mesmo na Lua, o Botafogo é um time muito impiedoso, uma equipe que não permite nenhum erro dos seus adversários, e eles colocaram isso à prova mais uma vez. Aliás, o time do Arthur Jorge melhorou, por incrível que pareça, depois da saída do seu melhor jogador. Diferente do Luiz Henrique, que por característica acelerava mais na lateral, o Matheus Martins entrou com uma outra função, de reter a posse de bola lá na frente e flutuar no ataque, com o intuito de tirar a referência da defesa do Palmeiras. E um retrato de que isso aí funcionou e muito bem são os dois gols marcados pelo time do Arthur Jorge. No primeiro, o Matheus Martins faz tanto o Caio Paulista como o Vitor Reis baterem cabeça no sistema defensivo, e no segundo, o Matheus Martins, que estava lá do lado direito no primeiro gol, aparece do lado esquerdo e serve uma bola maravilhosa para o Savarino. Fato que o Botafogo se encolhe depois do
primeiro gol sofrido e é incrível como esse Palmeiras do Abel Ferreira simplesmente se recusa a perder. Agora, eu tô pra te falar que nem mesmo uma goleada por 4-0 do Botafogo no Allianz Parque seria tão simbólica do que um 4-3 no agregado. Do lado do Palmeiras, por mais que tenha gente querendo pintar um fim de ciclo do Abel Ferreira, ou até mesmo de alguns jogadores mais experientes e muito vencedores nesse clube, mas que de fato estão rendendo abaixo, eu de verdade vejo toda essa situação como um grande exagero e comparo esse cenário com o pós-eliminação diante do Boca Juniors na temporada passada. Naquela altura ninguém mais prestava, tinha que mandar embora todo mundo, e aquele ano a gente lembra que termina com o bicampeonato brasileiro. Pela segunda semana consecutiva, o Corinthians aparece aqui no nosso top 10. E beleza, a classificação contra o Red Bull Bragantino poderia e até mesmo deveria ter sido mais tranquila, mas a gente também não pode esquecer que a estreia do Ramon Dias completa hoje, 1 mês e 1 semana, ou seja, é natural que esse time oscile. Mas muito antes de falar em oscilação, eu preciso valorizar uma sequência de 7 jogos de vencibilidade do Corinthians, que além dessa classificação contra o Red Bull Bragantino, ainda dentro desse recorte, eliminou o Grêmio da Copa do Brasil. Aliás, desde a chegada do Ramon, o Corinthians só perdeu um único jogo, contra o Atlético Mineiro. Claro que por conta de tudo isso, o momento é muito bom, e eu me arrisco a dizer que nem mesmo uma goleada contra o Red Bull Bragantino teria um impacto tão grande nesse grupo de jogadores, e principalmente no Hugo Souza. Criciúma, Bahia, Grêmio, Fluminense e o próprio Red Bull Bragantino. O Hugo, que chegou anteontem no Corinthians, já tinha sido decisivo contra todos esses times, só que agora ele passou de qualquer limite, né, porque defender 3 pênaltis seguidos para garantir uma classificação às quartas de final é completamente surreal. De verdade, parece que ele nem sente o peso de substituir o Cássio, um dos maiores ídolos da história desse clube. O que fica de aprendizado é que, mais uma vez, assim como já tinha acontecido na partida de ida, o Corinthians foi amplamente superior ao Braga no primeiro tempo, mas não conseguiu matar o jogo. Aliás, esse aí já é um problema que vem se arrastando ao longo dessa temporada. Só que agora o Corinthians tem uma nova esperança de gols. Héctor Hernandes chegou, eu fiz uma análise completinha sobre ele, vou deixar aqui no card pra vocês. E a tal oscilação veio no segundo tempo, a partir das mudanças feitas pelo Pedro Caixinha, que aliás foram bem parecidas com as que ele mesmo já tinha feito no jogo lá em Ribeirão Preto. Saca o Natan, coloca mais um atacante para conseguir incomodar o zagueiro da sobra do Corinthians, e mais uma vez o Ramon Dias não encontrou solução para isso. A questão física, claro, pesou, mas falar de calendário é perda de tempo, até porque o próximo jogo já é nesse domingo, contra o Fortaleza, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, aliás, o único invicto nesse Brasileirão jogando em casa. Vou te falar uma coisa, pra mim, empate é goleada. É que agora virou moda, mas a gente vem falando desse Fortaleza aí faz tempo. Um time muito organizado, tanto dentro quanto fora de campo, e que vem se agigantando cada vez mais. Aliás, argentino que visita o Castelão tem tomado preju. Na fase de grupos, o Lion deu um taca no Boca Juniors e mais recentemente eliminou o Rosário Central. Agora, quem bate o olho só no placar pode ter a impressão de que o jogo foi fácil, mas não foi não. Inclusive, pelo tempo de trabalho do Juan Pablo Vojvoda em relação ao Matias Leck, que assumiu o Central em agosto desse ano, eu imaginei que seria bem mais tranquilo. De qualquer forma, depois de um primeiro tempo que o Fortaleza nem chegou a assustar o Central, a longevidade pesou e muito a favor do Lion. Logo no vestiário, o Vojvoda promoveu mudanças importantíssimas. Ele saca o Pedro Augusto, que tinha sido o melhor jogador na partida de ida, e também o Zé Wellison, que não fazia um bom jogo, e foi a partir daí que tudo mudou. Até porque, além de ter marcado o gol que selou a classificação depois de uma jogadinha ensaiada, o Lucas Sacha encontrou um passe maravilhoso pro Iago Pikachu servir o Lucero no gol de empate. No decorrer do segundo tempo, o Kervin entrou muito bem também, só que eu preciso destacar o Iago Pikachu, o terror dos argentinos, que já tinha sido decisivaço contra o Boca Juniors, 2 gols marcados, e agora foi o grande responsável por mandar o Central de volta para a Argentina. Interessante é que o próximo adversário do Lion no Campeonato Brasileiro é o mesmo da Sula, é pra gente ter um gostinho do que vem
por aí. E diferente do confronto que rolou na própria Sul-Americana na temporada passada, a diferença que equilibra um pouquinho o confronto, apesar de pra mim o Fortaleza ser favorito, é que o Corinthians decide em casa. O Atlético Mineiro foi a minha grande decepção nessas oitavas. Todo mundo sabe que jogo de mata-mata nunca é fácil, mas mesmo assim eu esperava muito mais do Galo. Aliás, nos 2 jogos contra o São Lourenço. O mais bizarro é que, fazendo um recorte das últimas 10 partidas, o Atlético Mineiro só vem de uma única derrota, mas dá pra contar nos dedos de uma mão os bons jogos que o time fez. E a gente relembra alguns aqui: o 2-0 contra o Vasco em casa, 3-0 contra o CRB na volta da Copa do Brasil, que não é muito parâmetro pelo nível de enfrentamento, e também o clássico contra o Cruzeiro, que na minha opinião o Galo foi melhor. E é claro que esse último jogo não entra na conta, até porque quando o Galo abre o placar com o Batalha, o São Lourenço, por mais que tivesse menos a posse da bola, era mais perigoso. Teve bola na trave no primeiro tempo e logo no comecinho do segundo o Everson apareceu muito bem no gol. Agora, eu também não posso deixar de elogiar o cruzamento do Gustavo Scarpa, que é muito diferente. Aliás, desde que ele jogava no Palmeiras eu falo, só o fato do Scarpa saber bater bem na bola, ele já tá acima de 90% dos jogadores do futebol brasileiro. É verdade que o Atlético melhora depois do gol, mas isso já era esperado, né? E exatamente por esse motivo que eu nem vou entrar tanto no mérito. Enfim, já que o gramado da Arena MRV tá uma completa vergonha, a ponto dos jogadores conseguirem arrancar uns tufos do chão, o jogo contra o Fluminense acontece no Mineirão. Ainda que o Flu seja o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro, o time vem em uma clara ascensão, né? Não só pela classificação para as quartas de final da Libertadores da América, mas também o time do Mano venceu 2 dos últimos 3 jogos longe do Maracanã. Apesar do favoritismo do Galo, fácil não vai ser. Bizarro como uma classificação tem o poder de mudar um time da água pro vinho, e foi exatamente isso que aconteceu com o Bahia do Rogério Ceni, que vem melhorando a cada semana. A sequência era uma das piores possíveis, né? Rolaram 2 derrotas na Fonte Nova, onde até então o Bahia estava com 100% de aproveitamento, e derrotas essas para adversários na parte de baixo da tabela, Corinthians e Cuiabá. Fora isso, rolou também um empate, agora jogando como visitante, mas contra o Atlético Goianiense, que vai vencer a sua primeira partida em casa nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Eram ao todo 6 jogos sem vencer. Agora, desde que conquistou a vaga nas quartas da Copa do Brasil, teve triunfo no clássico importantíssimo, que não vinha há 3 jogos, e também uma quebra de sequência invicta de 8 partidas da equipe do Grêmio. Aliás, com uma boa atuação do Bahia. E nem adianta me falarem que o Grêmio tava com os reservas em campo, até porque quando esse time engatou 3 vitórias consecutivas pelo Campeonato Brasileiro, com boa parte desses jogadores em campo, o papo era totalmente outro. Já que eu entrei no mérito de escalação e tudo mais, é importante falar que com esses caras aí em campo, o Bahia ainda não foi derrotado no Campeonato Brasileiro. Só que vai além disso, porque uma outra coisa chama muita atenção. Esse aí foi o 3º jogo consecutivo do Bahia sem sofrer gols. Uma solidez que a gente não via no time do Rogério Ceni desde maio. E um detalhe muito interessante é que os mesmos jogadores que compuseram o sistema defensivo nessa outra sequência que eu falei pra vocês são os mesmos caras que hoje estão na defesa do Bahia. O problema é quando tem que mudar, porque aí o time fica bem mais exposto. Boa notícia é que todos esses caras podem e devem jogar contra o Botafogo, que lógico, vem com moral lá na lua pela classificação contra o Palmeiras e vão sim querer dar o troco pela eliminação da Copa do Brasil. Verdade também que hoje o Botafogo joga mais bola que o Bahia, mas é uma loucura completa, uma insanidade você desconsiderar a força desse time na Fonte Nova. E é exatamente por isso que pra mim não tem favorito. Demorou e muito. A torcida do Juventude teve que esperar 10 rodadas, mas veio, enfim, a primeira vitória como visitante. E ela veio logo contra o Atlético, que historicamente é um adversário muito forte na Liga Arena, mas que num recorte recente vem deixando a desejar, né? Nas últimas 6 partidas, o Furacão não venceu nenhuma em casa pelo Brasileirão. E um outro detalhe é que no Paraná o Juventude enfrentava um tabu enorme. Eles não venciam os caras lá desde 2000. Por
conta da tragédia no Rio Grande do Sul e, consequentemente, o Juventude ficar um mês parado, a sequência recente do time foi insana. 21 jogos num espaço aí de 2 meses e meio, praticamente uma partida a cada 3 dias. E por se tratar do Juventude, que tem um elenco bem mais enxuto em relação aos seus concorrentes, a gente viu os reflexos disso na última partida. 3 jogadores tiveram que ser substituídos por lesão. A grande expectativa é que agora, com essa semana livre que eles tiveram, esses caras e outros possam retornar do departamento médico, mas é claro que a grande expectativa é pela volta do Lucas Barbosa, né? O artilheiro da equipe do Juventude, 11 gols marcados nessa temporada, ele é certo que volta, até porque no último jogo estava cumprindo suspensão. Na tela de vocês então o ranking dos 10 melhores times do Brasil pós-oitavas da Liberta e Sul-Americana, mas eu já justifiquei um por um, então bora rodar isso aí para conhecer os 10 piores times do Brasileirão. Como vocês já estão acostumados, quaisquer dúvidas, reclamações ou sugestões aqui nos comentários, depois de você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.